pessoal, estamos aqui com mais um Café com Verdade, o seu podcast aqui do Grupo Cidade, através do Spotify, do YouTube, do GC+, sempre com trechinhos na rádio, na Jovem Pan News e também na TV Cidade. Eu sou o Thiago Lima, tenho o prazer e a honra de mais uma vez estar aqui com notícias da política, hoje recebendo o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Léo Couto, do PSB, a quem eu dou as boas-vindas. É um prazer conversar com o senhor. Tudo bem, vereador? Tudo bom, prazer todo meu. E um abraço a todos que... Obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui conversando, dando as informações, né, e como será esse ano de 2025 na Câmara e também um pouco falando do Poder Executivo, né, do prefeito Evandro. Novo projeto, novas expectativas e muita força de vontade para a gente fazer um ano melhor pela nossa cidade. A gente tem muitos assuntos políticos para tratar aqui, mas queria começar Vamos um pouco, embora. como presidente do Poder Legislativo Municipal, de interesse do público, desconhecer um pouco quem é Léo Couto, né? Como foi o seu início de trajetória política, como foi, já tem uma tradição, ou um dia o senhor estava em alguma atividade, decidiu entrar na política. Como é que foi? Bom, eu venho de uma família política, né? Eu nasci dentro desse ambiente político. O meu avô, Geroncio Bezerra, meu avô é de Russas, e foi vereador de Fortaleza por 3 mandatos, um mandato de deputado. Em 82, digamos assim, passou o bastão para o seu filho, que é meu pai, José Maria Couto. Meu pai foi 5 vezes vereador de Fortaleza, em 3 oportunidades, né, presidente da Câmara, assim como meu avô, também foi uma vez presidente da Câmara. Naquela época, Thiago, o presidente era o mais votado. E o meu avô, em 74, salvo engano, foi o vereador mais votado e se tornou presidente da Câmara para aquele biênio de 74 e 75. E o meu pai, né, primeira eleição em 82, aí foi presidente em 91, em 92 e depois 99, 2000, 2001, 2002. Então, por 3 oportunidades, né, foi presidente da casa. E o último mandato dele foi 2000, 2004, onde em 2004 a gente foi concorrer a prefeito de São Gonçalo, né, meu pai foi candidato, a gente tem uma propriedade lá em São Gonçalo, foi uma eleição muito difícil. Naquela época era contra o candidato Lúcio Alcântara, que era o governador, né? Nós perdemos aquela eleição. Em contrapartida, meu tio foi candidato em Fortaleza, vereador, e ganhou, né, o Helder Couto. Então, o último mandato da família de vereador foi do meu tio, Helder Couto, 2004, 2008. Então, em 2008 o Helder não conseguiu se reeleger, nem em 2012, nem em 2016. E, assim, como eu disse, eu nasci num ambiente político, né? E, obviamente, as pessoas que estavam ao meu redor eram do meio político. Mas eu sou empresário, né? Sou empreendedor. Mas em 2016 eu recebi um convite para trabalhar na Prefeitura de São Gonçalo. O prefeito era o Cláudio Pinho, que hoje é deputado estadual. E aí eu fazia articulação política entre o governo do estado e o PECEM, né? Nós fizemos o pacto pelo PECEM, conseguimos recursos ali, né? Conseguimos realmente grandes avanços para o município de São Gonçalo, PECEM. Enfim, é um local importante aqui no nosso estado, que tem um porto. E em 2018, para a gente curtar um pouco a conversa, eu recebi o convite para trabalhar na Casa Civil, né, do governo do estado, na gestão do governador Camilo. Nós fomos implantar um setor que não existia no governo do estado, que era a articulação política em Fortaleza. Naquele momento, a gente abriu as portas do palácio para a população. O Camilo, né, o governador, hoje o ministro Camilo, saiu com a maior popularidade de Fortaleza em 2022. Então, o governador, foi o governador mais popular que saiu, né? A gente abriu esse setor, hoje é uma secretaria lá no governo do estado. O André Barbosa, que inclusive está saindo para a prefeitura para ser secretário do Evandro, para ocupar essa mesma função na prefeitura. E aí, 2020, né, organicamente, nós fomos para o primeiro mandato, onde a gente conseguiu uma votação, né, expressiva. Iniciamos, eu digo que esse primeiro mandato, Thiago, foi um dos mais intensos da Câmara Municipal, né? Nós iniciamos com aquele projeto, né, dentro de um grupo político, onde eu iniciei o nosso mandato sendo um dos líderes do prefeito da gestão anterior.
mas com muitas dificuldades, né? O prefeito Sarto era um prefeito que tinha dificuldades de dialogar com a própria base. Onde foi, Léo, que a mudança que vocês perceberam que tem que mudar o rumo? Tem um marco disso? Eu digo que a mudança de chave do meu mandato foi em 2022. Quando ali a gente teve que tomar um posicionamento muito difícil e contra tudo e contra todos, né? Às vezes as pessoas querem seguir por um atalho, pelo caminho mais fácil. Porém, esse caminho mais fácil nem sempre é o caminho correto, né? Então, assim, eu não procuro o caminho mais fácil, eu procuro o caminho que eu acho que é certo. Mesmo sabendo que terá dificuldades, mesmo sabendo que é um caminho mais difícil. Então, assim, em 2022, né, nós tivemos um racha dentro de um grupo, onde eu tive que me posicionar. Ou ficar, né, no grupo do prefeito Sarto, do ex-prefeito Roberto Cláudio, ou ficar no grupo do governador Camilo, do ministro Camilo, e naquele momento ninguém sabia. Naquele momento já era a Isolda a governadora? A Isolda era a governadora. Porque o Camilo estava licenciado, afastado para concorrer ao Senado. Isso. Então, assim, o meu partido, o PSB, né, foi apoiar o ex-prefeito Roberto. Todos os vereadores foram apoiar também o prefeito Roberto. Eu me lembro que quando o ex-prefeito Roberto foi candidato, parecia que ele já tinha ganhado a eleição, né? Saiu nos braços do povo ali, né, naquela disputa com a governadora Isolda. Aí para o governo, né? Estamos falando. Para ir para o governo em 2022, para ir para o governo, né? E o ministro Camilo, enfim, não tinha nem ainda não tinha nem candidato, né? Iniciou aquele racha, porque a gente tinha uma convicção que a governadora deveria ir para uma reeleição, né? E tinha um acerto, até onde eu sei, para ela ir para uma reeleição. E aquele acerto foi quebrado, e a partir do momento que aquele acerto foi quebrado, nós tivemos todo aquele racha, onde fui o único vereador que fiquei com o governador Camilo naquele momento, e contra o meu partido. Então, foi um momento difícil. Obviamente que o ex-prefeito Roberto era o favorito para ganhar aquelas eleições, né? Como eu disse, nós não tínhamos nem candidato ainda. Depois foi escolhido o Elmano. E a partir dali eu virei a chave do meu mandato, porque eu me aproximei, né, ganhei a confiança do ministro Camilo, né, do Chagas Vieiras. Eu sempre falo no Chagas, que o Chagas também me ponderou bastante, né? Eu fui um dos coordenadores da campanha em Fortaleza de Lula, Camilo Elmano, né? Sem estrutura, Tiago, sem a gente ter candidato. Foi uma eleição muito difícil, né? Porque a gente teve realmente que se desdobrar. Foi literalmente uma eleição de trocar o pneu com o carro andando, né? Foi isso. Mas, assim, agradeço demais a confiança que o ministro Camilo teve naquele momento. Como eu disse, o Chagas, o governador Elmano, né, que acreditaram no meu trabalho. E a partir dali a gente tomou outra proporção, né? E nós tivemos desgaste com o prefeito Sarto, devido a não aceitar, né, a questão da taxa do lixo, né? Então, a partir dali começou essa dificuldade, e nos fomos fazendo essa transformação até nos tornarmos um dos líderes da oposição, né, do prefeito. Concorri à presidência da Câmara também naquele momento, do grupo do ministro Camilo. Retiramos ali um pedido do senador Cid, mas aquilo ali foi muito importante para que a gente ganhasse força no nosso nome, né? O nosso nome nesse momento aí o Cid ainda estava no PDT. O Cid ainda estava no PDT, ainda, e eu no PSB. E posteriormente houve toda a transição, a saída dele de muitas lideranças para o PSB. Foi muito confuso, Tiago, naquela situação, porque ninguém sabia qual era o posicionamento no Cid naquela campanha de 2022. Se era apoiar o Elmano ou ia apoiar o Roberto Cláudio, né? Ele se isolou, causou uma grande confusão na cabeça dos políticos de todo o Ceará, né? Quem é que o Cid está apoiando? O Cid vai apoiar quem?
né? Mas enfim, aí passou, né? O Cid hoje é uma pessoa também que eu me espelho muito, né? Converso muito com ele. É um cara sensacional, um político, assim, um dos grandes políticos, se não for o maior político, né, da história aqui do Ceará. E hoje, como está pegando ainda esse tema, né? Como é que está a relação com a turma do PDT, né? Roberto Cláudio, ex-prefeito Sarto. Existe possibilidade dessa aliança voltar? Ou momentaneamente está uma situação difícil? Assim, o prefeito Sarto já não tinha diálogo quando era vice-líder. Depois de ser um dos líderes da oposição, aí que realmente não tem diálogo. Olha, não tem diálogo com ninguém, né? Infelizmente, irresponsavelmente, colocou a saúde da nossa cidade realmente na UTI. O prefeito Evandro, ainda sem assumir, né, como prefeito, no mês de dezembro, teve que conseguir recursos, porque senão realmente ia entrar em colapso a saúde da nossa cidade, né? Ex-prefeito Roberto Cláudio também tem um pouco contato. O contato que eu tenho hoje é com os vereadores do PDT, que na sua totalidade, que são 8, 6 estão na base, talvez 7 ficaram na base do prefeito Evandro, né? O presidente André Figueiredo, deputado André Figueiredo, também, né, já declarou apoio. A administração. Eu acho que o momento agora, Tiago, assim, nós tivemos uma eleição muito dividida, nós tivemos uma eleição muito tensionada. O momento agora é de olhar para frente, esquecer um pouco o que ocorreu. O Evandro está dizendo em todas as reuniões, na rua onde ele anda, que agora é prefeito de todos, né, que vai governar para todos, e todas as classes independentemente. Eu me lembro que a gente estava visitando ali a obra da Aracto Graça, né, que é uma obra emblemática ali, onde sempre dá problema na época das chuvas, e tinha um ponto lá da galera que faz Uber, dos motoqueiros, e o Evandro chegou lá, começou a conversar com todos, né, e eles colocaram alguns pleitos, o Evandro já colocou em contato com a AMC, e sempre com esse diálogo, né. Eu tenho certeza, não tenho dúvida, que daqui a 4 anos o Evandro vai ser um dos políticos mais populares do Brasil, pela sua qualidade de dialogar, né? Pelo jeito, pelo coração gigante que é o Evandro. É um cara que sensibiliza bastante, né, do povo, e não tenho dúvidas da popularidade dele, vai crescer a cada ano. Já está muito popular hoje, né, por onde a gente anda. A gente está recebendo aqui hoje no Café com Verdade o presidente da Câmara de Vereadores de Fortaleza, o vereador Léo Couto, do PSB, para bater um papo aqui. A gente fala um pouco da trajetória dele, de política. Agora vamos pegar o gancho da taxa do lixo, né? Duas questões em cima disso. O senhor acha que foi o grande erro da gestão anterior, da gestão Sarto, o povo já está cansado de pagar imposto, né? Isso aí não tem... E criar um imposto, e ficou essa narrativa, né? Ele dizia que era uma obrigação, e os críticos diziam que não era uma obrigação por parte do governo federal. Então, foi o maior erro, o senhor considera, ou pelo menos a gota d'água para os problemas subsequentes, e como foi o trâmite na Câmara para extinguir a taxa do lixo? A taxa do lixo é uma história antiga, né? E vamos voltar aí a 25 anos atrás. Meu pai era presidente da Câmara, lutou contra a taxa do lixo e não instaurou a taxa do lixo. Ele era presidente da casa. Na época, o prefeito Juraci queria colocar já essa taxa do lixo. Não tinha nem um marco do saneamento legal, não tinha nada, ele queria botar porque queria mesmo. Mas o apelo popular foi tão grande que ela não conseguiu, né, ser regulamentada. Décadas depois, né, 2022, 2023, foi colocado em uma alegação que ela era obrigatória. Inclusive, os colegas que votaram sim, acredito eu que a população tem que ter uma paciência. E eles foram também ludibriados, né? Eu votei não, sempre tive a convicção de votar não, mas os colegas, naquele momento que era da base, criou-se uma narrativa que era obrigatório, né? E que ia sobrar recursos também para a saúde
para a educação, coisa que não ocorreu, né? Só vale lembrar que há 1 ano e meio atrás, quando não tinha a taxa do lixo, sempre existia uma coleta. E vale também salientar que no marco legal, né, nessa regulamentação, onde dizia-se que era obrigatório, lá falava que as prefeituras que tinham condições financeiras de fazer a coleta de resíduos sólidos, ela não tinha obrigatoriedade para cobrar a taxa do lixo. É tanto que nós extinguimos a taxa do lixo agora. É tanto verdade que nós conseguimos. Se o serviço vinha sendo prestado, conforme o bom senso dito pela legislação, não havia necessidade. Já vinha sendo prestado há décadas, né? Inclusive para a mesma empresa aqui em Fortaleza. Então, era tudo que a gente falou naquela época, tudo que eu defendia, se tornou realidade agora, né? Então, assim, agradecer muito a coragem do prefeito Evandro, que mesmo sem saber, né, a gente praticamente não teve transição na prefeitura, mesmo sem saber como estão as finanças, que todo dia, Tiago, chega uma novidade, né, de um rombo de prestadores de serviços, né, de devedores, né, que a prefeitura deve, de empenhos que não foram feitos, né, para você ter uma ideia, que o que a gente sabe até agora, hoje é dia, no início do mês, são mais de 2 bilhões de reais de dívidas que a prefeitura contraiu. 1 bilhão só de empréstimos que terão que ser pagos esse ano, né? Mas mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com todas as informações, né, que as finanças da nossa cidade estão em péssimas condições, o prefeito, em seu primeiro ato, colocou uma mensagem para a Câmara para que a taxa do lixo fosse revogada. E nós demos toda a celeridade, né? Convocamos uma sessão extraordinária, instauramos também as 2 comissões necessárias para fazer essa análise e, graças a Deus, com a ajuda de todos os colegas, hoje o povo de Fortaleza não pagará mais a taxa do lixo. Como ficou então? Porque muito se falou sobre anistia, sobre refis e sobre até devolver para quem já tinha efetuado o pagamento. Não sei se essa conta é simples assim, né? Como é que ficou então o texto dos principais pontos da lei da taxa do lixo? Vamos primeiro a gente fazer um histórico, né? O prefeito Evandro disse que o primeiro ato dele como prefeito eleito era extinguir a taxa do lixo. Foi para a Câmara e os vereadores tiraram a taxa do lixo. O que ocorreu para trás, né, foi regulamentada essa taxa pelo prefeito. Então, os débitos anteriores, as pessoas continuarão. Pensando nesses débitos anteriores que tiveram especificamente da taxa do lixo, os vereadores, né, todos os vereadores fizeram emenda a essa mensagem do prefeito para que fosse feito um refins para que a população tenha a oportunidade de tirar juros, de tirar multas e ter um conforto melhor para fazer esse pagamento, onde o prefeito também sancionou, né, essa emenda. Eu acho que o DPVAT é um exemplo que se encaixa muito bem nesse momento agora, né? O DPVAT, ele foi extinto, porém, quantos anos nós viemos pagando, né, o DPVAT? Né? Então, acho que isso é um exemplo, né, importante. Então, o prefeito seria muito irresponsável nesse momento, né, ainda sem saber como estão as finanças, né, da nossa cidade. O que a gente tem são péssimas notícias, de fazer uma promessa, né, ou fazer uma remissão dessa que você falou, sem saber como é que está a situação financeira do município, né? Então, assim, promessa de campanha cumprida. Os vereadores votaram, né, para a extinção da taxa do lixo e ainda fizeram essa emenda que o prefeito Evandro sancionou para que essas pessoas possam fazer os pagamentos sem juros e sem multas de débitos que foram contraídos na gestão anterior. Muitos ouvintes da Jovem Pan News e os nossos espectadores aqui do podcast falam muito sobre a relação entre as plataformas de corrida por aplicativo e aí Uber, 99 e tal, que são as mais utilizadas. Os motoristas reclamam, vereador, que tem uma diferença muito grande, uma disparidade entre o que o cliente paga e o que vai para a plataforma e o que vai para
o motorista, né? Acho que há alguns 2 anos o vereador Márcio Martins iniciou um movimento, algo assim, sobre uma CPI, algum movimento para tentar pressionar a plataforma a equilibrar mais esse valor, né? Existe uma perspectiva disso? Sei que vocês estão de recesso, né, ainda. Mas existe uma perspectiva de analisar esse cenário, porque os motoristas reclamam demais do valor que eles pagam, né? Sim, isso é um assunto muito discutido em todas as cidades, né, em Brasília, essa regulamentação. Existe, inclusive, uma CPI que foi instaurada na Câmara para fazer essa análise, né, para, enfim, se inteirar mais sobre esse assunto e, de certa forma, também pressionar. Como você bem falou, nós estamos de recesso e eu, há poucos dias, fui eleito presidente da casa, né, estou também me inteirando do funcionamento, né, obviamente que nós temos já alguns pilares, né, que vamos trabalhar, né, lá na Câmara Municipal, né? Nossa ideia é ampliar os serviços que existem hoje, né? Ampliar na área de tecnologia, né? Ampliar na área de inclusão, né? Da saúde e no início do período legislativo nós vamos colocar todas as CPIs, né, que estão paradas para dar andamento, né, nos processos também legislativos, que alguns vereadores também já deram entrada, e aí dá o rito normal também para essa CPI, né, do Uber que foi instaurado na Câmara ano passado. A oposição, como o senhor falou e todo mundo sabe, a eleição de 2024 foi muito acirrada, né? Sim. Uma diferença mínima ali para a vitória do Evandro Leitão. Isso se refletiu também um pouco na eleição dos vereadores. Mas as negociações caminham e me parece que o prefeito vai ter uma maioria na Câmara. Mas ainda assim, a oposição parece muito forte ainda. E como é que... Aí a minha pergunta é como lidar com a oposição que faz barulho, que tem representatividade, legitimidade, não calar, mas também chegar a um consenso. O trabalho de presidente, a sua cadeira não é fácil, né, vereador? Eu fui eleito por 37 votos, né, dos possíveis 43, mas assim, sempre tive e tenho uma relação boa com todos os vereadores, né, da situação, da oposição. Tentei articular uma chapa que todos os vereadores pudessem, né, ter votado. Disponibilizei a primeira secretaria, né, para o PL. Infelizmente, por decisões não dos vereadores do PL, né, que alguns inclusive falaram que queriam ter votado em mim. Entendo o posicionamento político de todos, agradeci inclusive os votos, tanto sim como não, de todos os colegas. A oposição é importante, né? A gente está ali, uma pluralidade da sociedade fortalezense, né? Entendo o posicionamento e a forma que de cada um de votar e de se posicionar, né? Desde que seja respeitosa, desde que seja propositiva, a gente vai estar escutando, vai tentar fazer essa interseção com o poder executivo. Repito, a oposição é importante, né? Os 43 vereadores ali representam a população de Fortaleza, e os projetos, as proposições que a gente achar pertinente, né? Que vão realmente impactar da vida, melhoramento da vida do fortalezense, nós vamos absorver, levar, dialogar. Eu acho que o momento é esse, Thiago. É de conversar, é de dialogar com todos, é de pegar ideias, administrar para todos os fortalezenses, né? Até porque a eleição passou, tem que pensar daqui para frente em todas as áreas da sociedade. Uma das primeiras visitas que a gente fez ainda ano passado foi no Sinduscom, o sindicato da construção civil, né? Uma das molas propulsoras de empregos aqui na nossa cidade. O Evandro se comprometeu de ter reuniões, né, periódicas com esse setor, que, repito, né, é muito importante. E assim, vamos conversando com todos, que o Evandro é um prefeito de todos, e eu tenho certeza que ele fará uma grande administração.
São 2 anos do mandato de presidente da Câmara. O senhor já tem algum planejamento do que é das suas prioridades e que desafios o senhor considera que terá pela frente nessa cadeira tão importante, né? São 2 anos de mandato, né, de presidente, e eu sempre pauto tanto a minha vida profissional como pessoal, Tiago, em planejamento e metas. Então, eu já estou trabalhando no planejamento do ano de 2025 e as metas que a gente quer atingir no ano de 2025. Nós vamos trabalhar todos os pilares, obviamente, com 3 pilares que a gente vai focar mais, né? Eu acho que a humanização e a inclusão é o pilar mais importante que a gente quer trabalhar. Não adianta eu falar em inclusão, né? Falar em jovens para ter mais integração com a sociedade e eu não dar esse exemplo. Então, a nossa ideia é contratar várias pessoas síndrome de Down, né, cadeirantes, deficientes, para trabalhar na Câmara Municipal, né? A gente quer humanizar tanto a população que chega na casa, né, para absorver esse serviço na casa, como os próprios servidores da casa, né? A gente tem um espaço de convivência, né? A gente ter programas para que o servidor trabalhe com mais amor, com mais paixão, que goste do que está fazendo, e aquele ali vai se refletir nos serviços, né, para a sociedade. Outro ponto importante que a gente trabalhou também no nosso primeiro mandato é a inovação e tecnologia. Nós vamos trabalhar para ter a Câmara mais tecnológica e inovadora do Brasil, dentro dos processos legislativos, né, dentro da própria bancada mesmo, né, para você diminuir a quantidade de papel que existe hoje na Câmara Municipal, né, capacitação na área de inteligência artificial e de programadores, Thiago. A gente tem muito emprego no Brasil, né, muitas áreas a serem ocupadas, né, e a gente não tem capacitação. Então, a gente quer ampliar esses serviços de capacitação na Câmara Municipal, né? A gente pode ir bem muito mais além. E o terceiro ponto importante é a sustentabilidade do meio ambiente. É inadmissível hoje que a gente não tenha energia renovável na Câmara, por exemplo, né? Então, a gente quer colocar essas energias renováveis, né? Ter uma Câmara sustentável. Eu tenho falado muito com o vereador Gabriel, onde a pauta dele é o meio ambiente, e a gente já está fazendo um projeto para a gente tornar também uma Câmara mais sustentável. Muito bem, presidente da Câmara de Fortaleza conversando conosco. Os nossos ouvintes aqui, para a gente encerrar, presidente, já agradecendo demais sua atenção, de bater esse papo com a gente aqui no Café com Verdade. Os ouvintes sempre querem saber de concurso público, né? Eu sei que recentemente, eu não me recordo se 23... Recente a Câmara fez um concurso, né? Sim. Então, não sei se tem espaço agora, mas existe essa possibilidade no horizonte? Na verdade, foi feito o concurso agora. Foi 24, 78, né? 78 Isso, pessoas, né? 78 que nós estamos, inclusive, vendo, né? Como eu disse, estou tomando pé ainda da parte administrativa da Câmara para saber como essas pessoas serão absolvidas, né? Mas, a priori, é a gente absolver essas pessoas, né? Que foram aprovadas agora e aí no futuro, quem sabe, a gente ampliar, né, com esse serviço que eu estou falando, podemos aí estudar um novo concurso, mas isso é um pouco mais para frente. Perfeitamente. Muito obrigado, vereador. Foi um prazer conhecê-lo e conversar aqui no Café com Verdade. Prazer foi meu. Espero em outras vezes falarmos também na Jovem Pan News. O espaço está sempre aberto. Obrigadão, tá? Muito obrigado a todo o povo de Fortaleza. Um feliz ano novo, né? Estamos aí nos primeiros dias de 2025 e podem esperar muito empenho, muita força de vontade para a gente fazer uma Fortaleza melhor, tanto da Câmara Municipal quanto também do prefeito Evandro, que está aí na rua, conversando, dialogando com a população, tentando também fazer o seu melhor. Obrigado, presidente. Próxima sexta tem mais Café com Verdade, sempre com o nome importante da nossa política. Obrigado, minha gente. Tchau, tchau.